Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, tá começando mais um GorpaCast na editoria de Saúde e Estética. Eu sou Rita Lachuk. Eu sou Sandy Pokizuki. E eu sou Ana Smitano. Hoje a gente vai falar de diabetes, uma doença que afeta 350 milhões de pessoas no mundo. E esse número pode saltar para mais de 550 milhões até 2030. Uau. Esses são dados da Federação Internacional do Diabetes. Mas o que é diabetes? O que é diabetes, Ana? Diabetes é a incapacidade de produzir insulina. Não, de produzir... Não, produzir insulina no corpo. Então, tipo, para de produzir insulina, então não tem mais como quebrar a glicose. Então, o paciente fica com altos níveis de glicose no sangue. Só que tem a diferença do tipo 1 e o tipo 2. Que a do tipo 1 você para subitamente de produzir essa insulina. Você não tem mais insulina no teu organismo. Não tem mais nada, tipo 0. E na tipo 2 você só tem uma deficiência, uma diminuição muito grande, mas você não realmente para, entendeu? E a do tipo 2 é 90% das pessoas que têm diabetes, elas têm do tipo 2. E, obviamente, 10% da do tipo 1. É mais comum então, a do os tipo sintomas. Na diabetes tipo 1, que ela é mais comum em crianças e adolescentes, aí os sintomas são muita sede, mas a boca permanece seca. Cansaço rápido e fraqueza. Fome excessiva também. Aumento de apetite, urina em excesso, porque toma muita água, né? E emagrecimento sem causa aparente. Tipo, às vezes você tem isso, mas pode ser por outra doença e a pessoa acaba não identificando. E acaba agravando a doença. Porque são sintomas também comuns em outros tipos de doenças, outros tipos, sei lá, até de... Mas o diabetes tipo 1, ele não vai pro diabetes tipo 2, como outras doenças que elas se agravam e vão para um segundo nível. São níveis diferentes somente. E a do tipo 2, ela pode ser tratada com medicamentos, tanto injetáveis e orais. Isso. Mas, só que também pode agravar a situação da diabetes. E também, daí pode ser causada também por uso frequente de drogas, né? Daí, então, pessoas, diuréticos, não usem drogas. E beta-bloqueadores e contraceptivos. Que causam muitas outras coisas também. Anticoncepcional, Leia a gente. bula do anticoncepcional, não tomem. Mentira, porque eu tomo também. E como... Usem camisinha. Sim, evita muita coisa. Isso. E como a Rita disse, a diabetes tipo 1 é mais comum em criança e a diabetes tipo 2, ela pode manifestar em qualquer idade, mas geralmente é quem tem acima de 45 anos ou apresenta obesidade e sobrepeso, né? Ou tem histórico familiar de diabetes na família, então... É por isso que é sempre bom a gente fazer exercícios, cuidar da alimentação também. E falando em alimentação, se a gente comer muito doce, muitas coisas, vai dar diabetes? Então... Porque a gente fala em diabetes, só lembra... Doce. Se minha mãe me vê comendo muito doce... É que açúcar tem você muitos ficar com lugares, diabetes, né? Não só em doce. Sim, exatamente. Então, Isso que tem que quebrar esse tabu, né? Segundo a Federação Internacional de Diabetes, que eu falei anteriormente, a doença está crescendo em todos os países e o motivo principal é a combinação do sedentarismo e a alimentação cheia de produtos industrializados. Aí você passa a comer menos frutas, verduras, legumes, carnes magras, cereais integrais, levando ao aumento de casos de obesidade, que são fatores aliados a isso. E aí esses alimentos industrializados, eles são ricos em sódio e gordura saturada. Então, tá aí o principal, uma razão ótima para você precisar fazer exercícios, cuidar da alimentação. E sim, realmente, a mãe da gente tem razão, para de comer besteira, senão você vai ficar com diabetes. Não é tão generalizado assim, né? Mas porque se você come muita coisa industrializada, eles atraem muitas doenças. Porque os sintomas da diabetes, como a gente falou em outros podcasts, tem, tipo, cansaço. Alergia, a intolerância a glúten também tem cansaço. Qual era a outra? São sintomas bem são parecidos. vagos. Tipo... E aí a pessoa pode demorar um tempo. E você pode fazer um exame também, que é para você... Cutucar o dedo. Cutucar o dedo. Isso sangra só um pouquinho. Eu nunca fiz esse exame, mas seria legal então, fazer. Gente... Que você mede a glicemia do seu organismo. E, só que tem que ficar... Se você ficar acima dos 100 miligramas? Né? Miligramas. ml. Não é ml, é mg. ml. Miligramas.
Enfim, só que também não é porque vai dar 101 que você tá com diabetes. Meu Deus, vou tomar remédio, vou tacar porque no dia você insulina. pode ter comido bombom, aí você foi lá exatamente. fazer o exame, aí cutucou o dedo, você é um monte de açúcar. É, Não assim, né? Não, mas tem Não como se totalmente fosse uma diferente. colmeia, Por isso né, que você então. tem que fazer qualquer exame que você tem que fazer pra não alterar nos resultados, você tem que fazer em jejum. E outra, não é questão só de doce, é como a Rita falou, a glicose está em outros organismos, em outros alimentos. Então, Por isso que ela assim, falou que sempre precisava. fazer em jejum pra não alterar nada. Pra você ver certinho a tua glicemia no teu organismo. Gente, é o seguinte, comer doce não tem nada a ver com diabetes tipo 1, pelo menos. Tipo, não quer dizer que você... eu Às comi vezes a muito pessoa doce. precisa comer doce, sabe? Sim, a gente precisa da glicose no Claro, nosso a gente organismo, sempre né? precisa de doce. Doce é sempre bom, né? Mas, Adoro doce, chocolate. Mas, tipo, não tem nada a ver você comer doce e desenvolver uma diabetes tipo 1. Exatamente, tem Só muito tabu, que- né? Só que, por exemplo, o que tem a ver é você ingerir muitas calorias e ser uma pessoa obesa, isso facilita para que você tenha diabetes tipo 2, mas não necessariamente que se você... eu vou comer tantos doces, eu vou ter diabetes, entendeu? Sim, na Páscoa. Nossa, peguei uma diabetes na Páscoa ali. Sim, tipo, não tem diabetes toda parte. Vocês viram aquele meme da Dona Irene? Eu acho que era a Dona Irene. Que é Dona Irene, o que é diabetes? Elas são as dançarinas do diabo. Ah, tá. Mas, enfim, tá aí. Vou Comam doces. martelar mais uma vez pra falar, gente. Pra falar, não. Pra Insistir. Ressaltar. insistir que precisamos fazer exercícios e cuidar Como da que vai a alimentação. academia, Sandy? Academia, não sei, vou hoje. Que bom. Mas, enfim, E também não para de achar que você vai comer ali 2 bombonzinhos, ou sei lá, uma caixa E vai inteira ficar com e diabetes. nossa, vou ir no médico agora que eu tô O com diabetes. importante é comer fruta. Tipo, é o que a gente sempre fala, né? Uma alimentação saudável. E nas frutas, elas têm a glicose talvez suficiente até que a gente precisa no nosso organismo. Mas é claro que também É sempre bom o chocolate. é bem difícil a gente falar que vai viver só de fruta, né? Porque Viver isso só não de dá manga. vontade. Manga é bom. Manga é uma delícia. Suco de manga é horrível. É uma delícia. Odeio suco de manga. É bom. De pacotinho? Meu Deus. Não, De pacotinho é horrível. mas o manga, não pó manga. Tô falando manga Manga mesmo. em pó. Meu Deus. Eu tô falando Enfim, da voltando manga. para Você diabetes. corta ela e Papo coloca de no sucos liquidificador. Mas aqueles... Então, tá aí mais um exemplo de Ó, produtos gente. industrializados que pessoas tomam Aí então quase a pessoa diariamente. toma um pacote de suco, mas não é a fruta, sabe? Aquilo tá cheio de coisa dentro. E quando a gente fala assim, tomar bastante suco, assim, não é ir lá e comprar um monte de Tang, né? E fazer na cara. É suco da fruta mesmo, né? Sim. Eu ia falar bater uma laranja no liquidificador. Vocês conseguem tomar suco sem açúcar? Suco de Só manga. Vitamina. Se for de Vitamina eu laranja, tomo. sim. Sem açúcar de laranja também. top. Eu não tomo com açúcar. De maracujá eu O suco tomo. de laranja, se você tomar com açúcar, ela tira o efeito Da fruta? Assim, é saudável para muitas coisas o suco de laranja natural. A partir do momento que você coloca açúcar, ela, tipo, faz o efeito contrário no teu organismo. Tipo, mas é muito bom. Sem Então, açúcar. a gente falou de insulina, que as pessoas que têm diabetes devem controlar a insulina no sangue. A insulina? Não. Insulina. A produção de insulina? Glicose que tem bastante no sangue. Insulina é o que quebra a glicose. E que a gente É o hormônio. precisa, no caso, bastante pessoas injetam, né? Inclusive. Sim. Então, a deficiência de insulina, ela deixa... Ela propicia o surgimento de substâncias tóxicas no organismo, que são chamados corpos cetônicos. Cetônicos. Tem um... Cetônicos. Cetônicos, que dão mal-estar e náuseas, tipo agonias, assim. Então, isso é muito parecido com a intolerância a glúten, porque... as Como? pessoas- Tipo, agonias. Agonias, Mal-estar. tipo uma ansiedade? Sim. Também é um sintoma. A gente fez um podcast sobre a vitamina D. A gente falou também. São sintomas. Por isso que são sintomas bem parecidos, né? Daí, como não há nenhuma produção de insulina, a pessoa tem que administrar insulina no sangue. Né? Isso ocorre na diabetes tipo 1, que é quando tem deficiência de insulina. Daí a 2 já é quando o corpo não reconhece insulina, umas coisas assim. Bom, e também tem a pré-diabetes, que é uma... não é diabetes, né? Mas é, tipo, você tá propenso a ter diabetes. Tipo, você tem caso de diabetes na família, ou você tem uma alimentação assim, você é uma pessoa que tem uma predisposição a ter diabetes. Mas, óbvio que não tem sintomas, porque não é uma Isso doença. acontece também com ácido úrico, com a falta de...
Gente, eu sempre enrolo pra falar essa palavra. Qual que- Que eu falei Palavra. no último palavra. O triglicerídeo. Triglicerídeos. Como? Triglicerídeos. Isso, eu ainda Ó. preciso A aprender a Ana falar foi essa eleita palavra. para falar triglicerídeos aqui no podcast. Isso. Caso alguém precise que ela fale essa palavra, ela sempre Triglicerídeos? vai falar. Cligliceridinete. Triglicerídeos. O que é isso? Então, não era diabetes, que era as dançarina dos- dançarinas. Ah, Você é a dançarina dos isso aí. triglicerídeos. Se precisar de falar triglicerídeos, é só me chamar. Que eu Isso. tô aqui. E também tem a diabetes gestacional, que é o aumento da resistência à insulina na gravidez. Então, E, na verdade, até são as causas que até agora E pode não passar são. pro bebê a diabetes não, gestacional? Mas pode continuar Não, após o ela- parto. Às Sim. vezes, na mãe, né, continua. Ah, sim. e a mas diabetes, ela às vezes, não é, como chama quando passa de pai para filho? Uma Genética? genética. Ela não é E, na verdade, não é bem estudada, né, as causas dessa diabetes gestacional. Ainda, né? Mas por que grávida tem diabetes? Será que ela deu Não desejo toda de grávida comer? tem diabetes. Não. É que acontece, o aumento Desejo da... de comer açúcar, Ao- açúcar. Sim, mas Pode ó, é o aumento da resistência da ação da insulina na gestação, fazendo um aumento de níveis de glicose no sangue. Tipo, você vai estar com níveis altíssimos de glicose. E assim, você nunca teve diabetes e por estar grávida, você tá lá com a diabetes. Mas como eu disse, ela não é tão estudada ainda, né? Os sintomas dessa diabetes são que nem das outras. Sede excessiva, fome, a vontade constante de urinar e a visão turva. É, por isso que sempre tem que ficar atento, né? Ficar com vontade das coisas e tal, mas comer bastante doce. Tem que procurar ver, né, o que está acontecendo, sempre cuidar da alimentação, fazer exercícios e cuidar do seu baby. Então, para quem já tem diabetes, a solução é investir em alimentos com baixo índice glicêmico e que fornecem nutrientes básicos, essenciais, que você geralmente estão faltando, sabe, nas dietas típicas, que você come muita porcaria. Então, são alimentos ricos em cálcio, potássio, fibras solúveis, magnésio e vitaminas A, C e E. Esses alimentos podem ser batata doce, porque ela possui baixo índice glicêmico e contém vitamina A e fibras solúveis. Esse alimento também é bom para quem faz academia, né? Sempre tá comendo batata Quero. doce. Mas também, se você ficar comendo Não é pra comer que nem louco também, né? muito, tanto que se você comer bastante Batata doce. Não, deixa eu for para, vai parecer batata besteira. Não, o pão nada a ver. Calma. Já Pão veio, de gente. batata. Pão de batata. Quero. Pão de batata é bom? Será? Fica no ar. Canela. Nossa, nada a ver. Calma aí, já... Então, eu quero deixar registrado que esses dias teve pão recheado aqui, mas teve pão recheado com carne, gente. A gente é vegetariano. Sejam Fiquei vegetarianos. triste. Mentira, não sejam não. Mentira, não seja eu não. Sejam, mas não sejam falsos. Vegetarianos. Sejam vegetarianos. Se a pessoa come pão... É sim, pão. Não é só do... Fala a palavra aí. Triglicerídeos. Isso, não é só isso que se a pessoa come pão em excesso ou batata, arroz, por causa das calorias que são altas, a pessoa vai ficar acima do peso e daí ela não vai fazer exercícios e vai ficar ali e talvez dar diabetes. Não é dar diabetes, né? Colesterol também. Por isso, é sempre importante. Então, Cuidar o disso. feijão também é um bom alimento para quem tem diabetes, porque feijão é muito bom, aliás, é bom para tudo, né? Todo mundo deveria comer feijão, todos, prossigamos. Nós entendemos. Frutas cítricas, porque elas são ricas em vitamina C. Frutas cítricas também são boas porque elas diminuem nada, né? Elas são ricas em vitamina C, que são boas. Aí as gorduras saudáveis, como amêndoas, amendoim, nozes, sementilhas, castanhas, óleo de coco, abacate, azeite, são alguns exemplos. E leite, e quanto mais branco o queijo, melhor ele é. O queijo, verdade. Amo cheddar. Amo Só cheddar. que, né, quanto menos branco ele for, mais... Peixes, não o signo, tá? Quê? Peixes, tilápia, atum, Quanto salmão, mais branco o queijo for, mais saudável ele é. tomate, que é rico em vitamina C e E. E grãos integrais, como aveia e... Qual outro grão integral? E grãos integrais como linhaça aveia. integral. A gente já falou linhaça. Linhaça é Grãos bom. integrais como aveia. Corta aquela parte aqui antes. E vegetais de folha verde, como rúcula, espinafre, couve, o que mais? Alface? Agrião. Alface? Não? Alface também. Também, os pacientes, quem tem diabetes também aplica insulina. Eu tinha uma amiga que toda vez que antes dela comer, ela tinha que aplicar insulina. Então, tipo, você aplica Que triste. ou na barriga
ou na coxa, ou no braço, ou na cintura. Uhum. Tipo, Todo dia, né? antes da refeição que ela tinha... Eu não sei que diabetes que ela tinha, qual tipo. Mas toda vez antes dela comer, ela tinha que ficar aplicando isso. Então, E como que aplica? É a injeção? É, Ou tem comprimido também? eu não sei se tem comprimido. Eu sei que ela aplicava Tem seringuinha. remédio via oral e injetável. Só que eu, pelo menos, o que eu mais sei é que as pessoas Da injetam, seringuinha, né? né? Eu pesquisei umas coisas que hoje a medicina tá tão avançada que a injeção, ela nem dói tanto. Ou ela, tipo, já não dói mais É que a pessoa tanto também se como doía. acostuma, né? Sabe que todo dia tem que fazer isso, já sei Sabia lá, que na nem dói. ditadura militar eles davam choque nas pessoas? Porque o choque, a pessoa Quê? sente sempre o choque de novo. E, tipo, quando você bate, se você bate muito na pessoa, ela vai passar a não sentir mais dor. Eu não sei se era na ditadura militar. Não, parece que é na ditadura militar e em outras ditaduras também. Aí, a O pessoa... que você tá falando? O que Deixa tem eu a ver com a terminar de diabetes? contar. Que daí, depois de sentir muita pancada, a pessoa não sente mais. Mas o choque, ele sempre se renova, sempre vai doer. Então, a injeção, como você falou, deve ser assim, de tanto a pessoa sentir, ela não sente mais. Que ela se acostuma, Então, gente, a gente não pode se acostumar com coisas que machucam a gente. né? Mas se a pessoa Mas eu precisa... não tô falando de diabetes, eu tô falando na vida social. Esse foi Então, faça exercícios, Tá. cuide da alimentação e no próximo programa a gente vai falar sobre colesterol. Isso aí. Obrigada, pessoal, por terem Obrigada, ouvido a gente. tchau, tchau, Obrigada, tchau. Bruno. Até o Obrigada, próximo. professor Gilson. Tchau. 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 Vocês podem mandar perguntas ou sugestões na nossa fanpage, facebook.com/gorpacast. Triglicerídeos. Tchau. Tchau, tchau. Que tem?